Boa noite, gente. A gente vai conversar hoje, né? A Tânia falou em aula, mas eu não estou aqui para dar aula, não. Aliás, eu nem sei dar aula, sabe? Apesar de ter sido professora durante 40 anos. Mas eu estou aqui para conversar com vocês, né? Principalmente sobre essa temática que é família, que todo mundo conhece, né? Não é um assunto bastante conhecido de todos nós, não é verdade? Todos nós temos uma família, todos nós viemos de uma família, todos nós estamos em uma família. Então, a gente conhece a família na pele, não só de textos, não só de livros. É um conhecimento muito mais abrangente. É um conhecimento pragmático. Nós vivemos em família. Olha só. Então, todo mundo aqui sabe o que é família, não é verdade? Então, alguém gostaria de dizer o que acha que é família? Ninguém, mas vocês vivem. Olha lá. Vocês vivem em família. Como é que não sabe dizer o que é família? Como é que eu vivo, estou ali diariamente e não sei falar sobre? Diga. Oi. Família, todas as pessoas que se ligam por laços consanguíneos ou por afetividade. Ok. Boa definição. Laços consanguíneos ou por afetividade. A gente vai conversar sobre isso, sobre os dois vínculos. Lara. Boa noite. Na verdade, eu sei mais o que é família na vivência do que na fala, né? Mas vamos lá. Mas aí você bota a sua vivência, traduz sua vivência na sua fala. Então, assim, eu penso que família é uma instituição com dois entes ou mais, né? E pode englobar pessoas de gêneros diferentes, sexos. E, antigamente, a gente casava, na verdade, por obrigatoriedade, certo? Por conveniência, por patrimônio, por questões patrimoniais. E, hoje em dia, não. É mais ligado a essa relação afetiva mesmo, né? De coração para coração. E eu acho que é o maior aprendizado, justamente por essa experiência afetiva que a gente desenvolve na família, né? Outra boa definição, né, gente? Está vendo como vocês sabem o que é família? Definições eu não preciso mais dar aula, viu, Tânia? Podemos ir para casa. O povo sabe o que é família. É um aprendizado diário de como lidar com as adversidades, colocando o amor à frente. Nossa, que definição linda! Linda essa definição. Você disse um ponto, trouxe um ponto que nós vamos ter que aprofundar, né? Que é essa questão das relações adversas na família. Diga, Márcia. Ainda tem aquela questão da família que você herda, né? Que você nasce naquele meio familiar, e tem a família que você constrói durante a vida, aquela por escolha. Casamento, namoro, amigos, né? A ULI, por As exemplo. relações que são criadas na vida. Seria a família escolhida, né? Isso. Porque muita gente passa na nossa vida, mas poucos ficam por muito tempo, na verdade. Exato. Aí você falou de uma família herdada, que é aquela família que a gente... Pai e mãe, que a gente nasce, irmão, que já hoje vem, o vínculo é consanguíneo, a gente né? não tem como escolher, né? Não sei, será? Não. Será? Bom, aquela questão, eu procuro falar assim dentro da minha realidade atual, mesmo porque a gente não vai lembrar agora da escolha que a gente fez no outro plano. Mas não é afirme. Mas não. Então não afirme com tanta certeza, Mas, assim, né? Será? Senso de realidade, assim, Que eu de lá de cima prática. não escolhi e disse assim, peraí, eu quero nascer ali. Mas, assim, vamos dizer que ele escolheu antes, né? Antes de encarnar. Né? Mas tem essa família, fazendo esse ponto essa de família corte. que é quase compulsória, né? Que é obrigatória. Nasceu exatamente. ali, pronto, acabou. Diga. É um grupo de espíritos que, ligados pelo passado ou não, né? Pode ser formado também
por afetividade, né? Isso. Quantas definições bonitas de família. Eu posso ir embora, não posso? Não? Ainda temos o que dizer sobre família. Lara tem que dizer ainda? É que, aproveitando a fala de meu amigo, aí eu lembrei que, na verdade, existe a família de origem, né, e a família geradora. E também a família espiritual, né, que, de certa forma, a depender dos laços que a gente criou e formou, a gente volta com esses laços fortalecidos, ou então inimizades que a gente andou fazendo por aí. E, de certa forma, a gente tem que se reorganizar e se refazer a partir dessas circunstâncias. Então, vocês já trouxeram vários temas que nós vamos conversar, né? Então, eu me sinto assim bem. Poxa, vou falar de igual para igual, né? Não estou aqui na postura de um que sabe e o outro que não sabe, né? Essa postura binária é terrível, né? Mas a gente está aqui numa postura de que estamos conversando sobre algo que conhecemos. Apesar de que o pessoal lá do fundo ficou calado, mas eu acho que eles aceitaram as definições dadas, né? Se não tinham se pronunciado. Então, é isso, gente. Família é tudo isso que vocês falaram e muito mais. E aí eu trago logo 2 telas para a gente abrir o nosso bate-papo. A primeira é o aniversário de Benjamin, que é meu neto. É aqui na pontinha, né? Aqui. Não tem. Não é para passar, não. É para o vermelhinho. Ah, não está funcionando. Ah, não está funcionando. Mas vocês estão me vendo, né? Eu queria colocar ali. Está vendo ali? Eu no cantinho, ali é aniversário de um neto. E eu trago também a outra imagem, que é... Quem são aqueles? É a ULI. Ali são os coordenadores da ULI em um determinado momento. Você está ali? Não, você ainda não era coordenadora, né? Em um determinado momento, os coordenadores dos 10 ciclos e mais Adenauer, que está com a camisa abóbora, e mais Cecília. E os demais que estão com a camisa preta eram os coordenadores, naquela época, dos 10 ciclos da ULI. Então, eu trago para vocês as minhas 2 famílias de hoje. Já tive outras, mas hoje essas são as minhas 2 famílias. A família que eu gerei, que eu constituí, a família onde eu nasci, que vocês falaram, e a família ULI. Certo? Nós temos muitas famílias, como vocês colocaram, né? Durante o nosso desenrolar, vamos constituindo famílias. É claro que, quando a gente traz logo a palavra família, a gente pensa logo na nossa família carnal, né? Primeiro que vem a família carnal, papai, mamãe, filhos, avós, tios, primos, enfim, aquele grupo que a gente conhece. Mas família é mais do que isso, muito mais que isso, né? Família é também um grupo de pessoas que estão reunidos em prol de um propósito, né? A gente vai conversar devagarinho sobre isso. Alguém quer dizer alguma coisa ou posso continuar? Ok, então vamos lá. Então, apresento a vocês as minhas 2 famílias, né? Eu sou avó, tenho 4 netos. E ali, eles estão todos ali presentes. E cá é a minha outra família, certo? Então, vamos lá. Família é uma referência. Primeiro, a gente pode começar a pensar, a refletir sobre família como uma referência. E uma referência em vários sentidos, uma referência em várias áreas. Por exemplo, ela é uma referência biológica. Não é isso? Temos a família consanguínea. Então, é uma referência biológica. Não é? Quando nascemos, todo mundo aqui foi bebê, todo mundo aqui usou fralda, todo mundo aqui precisou
de alguém que cuidasse, não é verdade? Precisou de alguém que o alimentasse, precisou de alguém que lhe desse banho, não é isso? Porque nós, seres humanos, quando nascemos, somos totalmente dependentes. Totalmente dependentes. Então, ela é uma referência biológica, uma referência orgânica. Não só que saímos do ventre de uma mulher, né? Todos nós saímos de um ventre de uma mulher, na verdade. Então, há uma referência orgânica, uma referência biológica muito forte, né? E, nos primeiros anos, né, precisamos de alguém que cuide da gente. Alguns animais também têm esse cuidado. Essa semana, eu estava assistindo um documentário muito interessante sobre uma mãe puma. Sabe aquele animal, né? Você viu? Muito interessante. Né? Dão até um nome a ela. Se eu não me engano, é Ana, né? O nome que deram a ela. Se eu não me dou até o nome a ela. E ela tem uma ninhada com 3 crias, e aí o documentário acompanha. Né? Inicialmente, até o 3º mês, ela amamenta os filhos. Né? Depois, a partir do 3º mês, ela sai para caçar, para trazer o alimento para os filhos. Olha a mãe aí, né? A mãe nutridora, a mãe acolhedora, a mãe protetora, né? O arquétipo materno presente ali, né? O ideal do arquétipo materno presente. E quando as crias dela faz 1 ano, ela vai embora. Já estão suficientemente criados para viverem a sua independência. A gente, às vezes, tem um pouco de dificuldade nesse momento, não é, mamães? Né, mães? A gente tem um pouco de dificuldade aí, nessa hora que diz, chegou, vão, siga seu caminho. Mas, enfim, o que eu quero mostrar com isso? Que mesmo no reino animal, né, esse cuidado, essa referência biológica existe, né? Assim como existe também para a gente. É uma referência também sociológica a família. Não é isso? É um grupo de pessoas. A sociologia se debruça para estudar sobre família. Aliás, a família é um tema tão importante que quase todos os ramos da ciência estudam. Biologia estuda família, sociologia estuda família, psicologia estuda família. O direito, tem advogado aqui? Tem um ramo do direito da família, né, dedicado a estudar a questão da família. Então, vocês verem a importância. E, para nós, espíritas, a família é um tema bastante importante e que devemos estar constantemente refletindo sobre ela. Constantemente nos referimos a essa temática, família. Então, é uma referência também psicológica. Por quê? Porque a família é um núcleo psíquico de aprendizagem. Já pensaram nas suas famílias assim? É um lugar onde eu estou aprendendo, mas também é um lugar onde eu estou ensinando. A gente aprende e a gente ensina na família. Os nossos filhos são mestres. Às vezes sabem mais do que a gente. Já pensou a dificuldade que foi ser mãe de Jesus? Já pensaram nisso? Eu sou coordenadora do ciclo 8.
E o ciclo 8 tem como base, como tema central, Jesus. Né? E a gente, às vezes, pensa nisso. Já pensou como foi para Maria ser mãe de Jesus? Olha só, né? Como deve ter sido difícil controlar essa figura. Né? O que é que ela conseguiu? E a gente não tem nenhum texto histórico que fale sobre isso. A gente só fica só na nossa imaginação. Né? Mas, enfim, a família é um núcleo psíquico de aprendizado. Dúvidas? Vou pegar aqui um pouquinho de água. O que é que aprendemos na família? O que é que vocês acham? Convivência, lidar com as diferenças, as diversidades. Você quer falar? Isso, perfeito. O que mais? Com certeza. Olha, você disse uma palavra que explica tudo. É um laboratório, exatamente. É um laboratório. Diga. Boa noite. Eu ia falar o seguinte, que uma das coisas que mais torna a relação desafiadora é a convivência. No geral, a família biológica são aquelas pessoas que a gente tem frequentemente uma convivência quase que compulsória, né? E quando existe a convivência, as máscaras caem. É o momento onde a gente não consegue fingir o tempo todo, como muitas vezes a gente consegue, né? Até no trabalho que você convive todos os dias. Você tira as máscaras. Você tira. No trabalho você consegue ainda se utilizar de uma máscara. Exatamente. Fernanda? Fernanda. Ok, Fernanda. Exatamente. E aí você tem que exercitar, né? O perdão, exercitar a paciência, porque você vai mostrar ali o seu lado ruim, mostrar que você não é perfeito e aprender a ser mais humilde também. E é isso. Gente, eu vou embora. Não preciso dar aula. Temos verdadeiros professores, né? Então, é isso. É um núcleo. Nós aprendemos na família as habilidades relacionais. Né? Basicamente, é isso. Como nos relacionarmos? Na família, a gente aprende a amar, mas também aprende a odiar. Não é verdade? A gente aprende a ter raiva. Não é verdade? Vamos ser sinceros? Né? Quantas vezes temos raiva mesmo? Ficamos com raiva do filho, do marido, do irmão, do pai, da mãe, do que seja. Né? Então, tudo isso são experiências que nós, espíritos, viemos ter aqui. Tudo isso é aprendizado. Né? E é a família que vai nos proporcionar lá com o nosso 1 aninho, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a viver essas experiências e a saber o que fazer com esses sentimentos, com essas emoções e como lidar com elas. Por isso que é um núcleo psíquico de aprendizado. Né? Estamos ali para aprender. Como também estamos ali para ensinar. Muitas vezes também a nossa missão é ensinar, mas às vezes a nossa missão apenas é aprender. Né? E muitas vezes eu escuto pessoas me dizerem, às vezes até nessa aula mesmo, que está na família errada. Não tem nada a ver com minha família. Isso não existe, viu, gente? Isso é ilusão. Nós estamos exatamente na família onde devíamos estar. Não existe outra família, a sua família é essa. Muitas vezes ela foi escolhida por você, e outras vezes não. Né? E outras vezes não. Outras vezes a encarnação é compulsória, você vem e vai viver aquela situação. Né? Mas, muitas vezes, há espíritos que, pela sua evolução, né, eles conseguem até escolher as pessoas com as quais eles querem conviver. Né? Os adotivos também são escolhas, né? São escolhas.
Nada acontece à toa, né? Exato. Então, é isso. Então, estamos em uma família para aprender. Então, vamos pensar na família como esse núcleo psíquico de aprendizagem. E aí começamos a nos perguntar, eu quero que vocês, cada um, comece a se perguntar, não precisa dizer a mim, a resposta é para vocês mesmos, o que é que eu estou aprendendo na minha família atual? Na minha família, nesta encarnação, seja ela a consanguínea, seja ela a constituída, o que é que eu estou aprendendo? Por que é que eu estou nessa família? Para que eu estou nessa família? Isso é uma pergunta que a gente tem que se fazer, nós espíritas. Temos que nos fazer. Porque aí, é aí que tudo começa a acontecer. Aí vocês fazem as perguntas e vocês mesmos respondem para vocês mesmos. Dúvidas? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Vocês querem falar? Elas querem falar também, viu, Tânia, depois? Me permita só acrescentar, a família ela é tão importante na base estrutural psíquica do indivíduo que uma alteração na relação dentro da família é capaz de levar a um processo de adoecimento. Interessante que eu realmente não me toquei que o tema era família. E hoje, especificamente, eu atendi 2 pacientes em que a questão foi familiar. Então, uma delas era uma senhora e ela estava completamente depressiva porque o filho a cuidava, dava suporte a ela, mas a filha era completamente diferente. Não ligava, era negligente. Então, a gente viu o sofrimento em relação à família. Então, isso é capaz de levar a todo um processo de adoecimento. Eu tive a oportunidade também de atender um casal, 60 anos de casados, 5 filhos, espíritas, há mais de 20 anos, em que eles não tinha nada a ver com consulta, mas a angústia era tão grande que eles tinham a necessidade de desabafo de que 2 das filhas não tinham nada a ver com a família, porque as 2 eram completamente diferentes no que diz respeito à relação com o material, diferente deles. E aí eu perguntei, o senhor faz, veja bem, um bebê no Espiritismo perguntando, e o senhor faz evangelho no lar? Ele disse, não, eu estou fazendo, minha filha, mas eu não compreendo minhas filhas. Eu falei, bom, aí eu fui por outras vias, mas o que eu quero chegar no ponto é quanto a família é capaz de desestruturar sobre todos os aspectos. Né? Como ela é capaz de desestruturar, mas como ela é capaz também de estruturar. Tem que olhar o outro lado também, né? E ressignificar. E ressignificar. Realmente, as relações familiares podem ser desestruturantes, mas elas são também, na maioria das vezes, estruturantes, né? É ali que a gente se estrutura. É ali que a gente aprende a ser. Não é isso? A gente aprende, podemos até dizer, aprende a ser gente. É ali que a gente aprende a ser. É ali que a gente descobre a nossa, aliás, no singular, né? Ali que a gente descobre a nossa essência. A pergunta quem eu sou começa a ser construída na família. Né? Por isso que ela é importante. Ela pode realmente, como você coloca, trazer traumas, né? Traumas psicológicos. Né? Tem pessoas que precisam, né, de apoio psíquico, psicológico, terapêutico, né, por traumas vividos na família. Isso acontece também. Por isso que é importante a pergunta que eu disse que vocês têm que se fazer. Para que é que eu estou nessa família? Qual é o meu papel? E quando eu estou falando papel, não é papai, mamãe, não. É o meu papel como espírito. Certo? Porque papel de mãe, papel de pai, papel de filho, todo mundo sabe. Mas, sim, qual é o meu papel enquanto espírito nessa família? Isolda. Espera aí, tem aqui.
Diga. No caso da adoção. Adoção, que sim. eu perguntei, né? A você disse que é a mesma coisa. No caso, geralmente, quando o desencarnado que vai reencarnar, ele escolhe a família que ele vai nascer, né? Não é Às vezes, sempre, Não é sempre. mas há essa possibilidade. No caso, a família, eu escolho uma família que eu vou nascer. E eu sofro um abandono, né? Então, aí eu vou para uma outra família que quem estaria me escolhendo seria a família que vai me adotar. Não é isso? Isso aí já é uma coisa já de percurso mesmo? O que é que você acha? E que já... O que é que você acha? já Na é sua pra ser- pergunta tem a resposta, viu? Está a resposta na pergunta. O que é que você acha? Eu acho que sim. Né? Ah, Acho que sim, pois é. já é predeterminado. Pois é. Predeterminado, no caso. Exato, né? Porque a adoção é uma coisa maravilhosa, né? É você realmente abrir seu coração para uma pessoa, né? Que não era, mas por isso que a gente precisa ter uma compreensão da família de um modo bem ampliado, né? Não imaginar que só é família porque são laços sanguíneos, né? Não, a adoção é uma coisa maravilhosa, né? E eu acho que isso aí é a minha opinião pessoal, viu? Que não acontece à toa, né? Ali tem uma teia que está tem uma teia ali que está se formando. Diga. Oi. Quando fala da relação das famílias, né, essa relação que a gente prende amor e ódio e perdão. Até que ponto, assim, é como se fosse uma pergunta, digamos assim, uma dúvida, sei lá o quê, um questionamento meu. Uma família, estou falando da minha família, né? Eu tenho 56 anos, e meu irmão tem 52, mais ou menos, e tudo bem, todo mundo ótimo. De repente, não mais que de repente, meu irmão virou. E começa umas coisas com minha mãe, e, tipo assim, dando os bens de minha mãe, e vendeu, e a gente nunca esperava isso, porque é uma família normal, entendeu? Até então era tudo normal lá em casa. E, não mais que de repente, aí pega um dinheiro no meu nome, e umas coisas meio estranhas, assim, mas assim, eu estou falando de 1 ano. E a pessoa não fez isso porque é adolescente, a pessoa tem 52 anos de idade. Aí eu disse assim, será que eu tenho que aprender a perdoar agora? Eu já aprendi a perdoar desde tanto tempo atrás, mas como é que essa pessoa, de repente, sua mãe começa num processo de sofrimento muito grande, porque o filho mais novo dela começa com essas histórias, principalmente questões de dinheiro financeiro, e a pessoa com tanta vergonha, e não fala para os outros filhos, que lá em casa éramos 4, faleceu 1 em janeiro, então agora somos 3. E minha mãe, de vergonha, foi morar no Mato Grosso com meu irmão, deixou a cidade que ela mora há 60 anos de vergonha. Compreende isso? Porque eu não consigo compreender. E eu estava comentando aqui, hoje foi comigo, hoje de manhã. Aconteceu comigo lá em casa. E eu disse para ele assim, honre o pai e a mãe que eu tive, senão eu lhe quebro a cara. Falei assim mesmo. Porque chega um momento que a gente... chega a seu limite, né? Chegou no limite. Chega a seu limite. E, de repente, né, foi em janeiro que meu irmão faleceu, de janeiro para cá. Eu vou pedir só que você faça uma síntese, que a gente tem muita coisa ainda para fazer. Só isso, mas como é que uma pessoa... Você quer o quê? Que eu lhe diga o quê? Que eu lhe responda o porquê? É isso? É. Eu não sei. Aí eu não sei o que está acontecendo com o seu irmão. Não sei, nem o conheço. Estou lhe vendo pela primeira vez. Então, assim, não sei, eu não posso dizer. Não posso nem inferir, né? Porque, para inferir, a gente teria que ter, pelo menos, algum conhecimento, saber alguma coisa. Eu não sei. O bom seria se você pudesse conversar com ele, ou talvez trazer um especialista, um psicólogo, não sei, para bater um papo com ele, para vocês conversarem junto, porque realmente fica difícil saber por que é que ele mudou de comportamento, né? Assim, não né? sei. Por que é que mudou tanto? Não sei. O fato é que alguma coisa aconteceu. Para ele mudar, alguma coisa aconteceu. Agora, o que foi, eu não sei lhe dizer. Realmente fica muito difícil para mim. Muito difícil, muito distante. Né? Bom, então, vamos lá.
Mas essas coisas são importantes aparecer dentro dessa temática que a gente está conversando, família, para a gente ver que a coisa não é tão fácil assim, né? A família ela tem também as suas disfuncionalidades, né? Não é tudo tão bonitinho, tão arrumadinho, tão idealizado como a gente gostaria, né? Há também problemas, situações onde a gente tem que ter muita cautela, onde a gente tem que pensar bastante para tomar uma decisão. Mas por quê? Porque é um núcleo psíquico e as emoções ali estão sendo elaboradas. Ana Carla usou uma palavra logo no início da aula interessante, que foi laboratório. Eu acho que diz muito de família, o laboratório. Eu vou conviver com pessoas que, às vezes, são bastante diferentes de mim. Eu penso azul e eles pensam amarelo. Né? Mas é a minha família. Diga, Márcio. Dentro desse laboratório, né, dessas oportunidades de convívio, né, desses desafios, tem uma coisa que é muito comum e repetitivo, que eu tenho observado, né? Não sou novinho, tenho 52 anos, então já vi alguma coisa. Eu vejo muito uma repetição de padrões de comportamento, né? Repetição de resultados, de passar histórico familiar de pai para filho, de filho para neto, e se a gente vê aquelas pessoas daquele mesmo grupo familiar repetindo o mesmo modus operandi, as mesmas condutas, as mesmas escolhas, os mesmos vícios, os mesmos defeitos e as mesmas virtudes também. Como é que esse elo, né? Lógico, tem algumas exceções, né? Gente, não podemos generalizar de que quem nasce pobre morre pobre, quem nasce rico morre rico, né? Para não fazer outras comparações mais esdrúxulas aqui, que não vem ao caso, né? Aquela de filho de peixe, peixinho é, não vamos fazer essa radicalização. Mas por que continuam se repetindo, principalmente, assim, na minha observação, pelo histórico dos meus clientes, por exemplo, eu vejo que há uma perpetuação. É muito parecido o padrão familiar anterior a ele. Aí você vai olhar para trás, ver a história do pai, ver a história do avô, a história da mãe. Eu vou discordar de você. Eu vou discordar de você. Eu acho que existem famílias, realmente, onde as coisas se repetem, né? Porque papai foi assim, porque vovô foi assim, porque o bisavô foi assim. Mas existem famílias hoje que estão totalmente modificando isso, né? E eu acho que nós, família Uli, estamos aqui para aprender isso. Aprender a sair desse padrão, aprender a sair dessa repetição, certo? Eu acredito então, nisso. eu discordo de você. Eu acho que tem realmente coisas que se repetem. E a gente vai até falar disso daqui a pouco. Mas já existe algumas famílias completamente onde as coisas já acontecem de uma outra forma. Por quê? Aí eu quero que a gente leia o pequeno texto de Adenauer, para a gente entender isso, né? Eu posso só concluir o raciocínio? Como eu citei antes, né, o universo que eu estava me referindo foi justamente desse tipo de cliente, que eu trabalho na área criminal. E o nível intelectual, social, é muito pequeno, né? São pessoas com bastantes restrições de oportunidades na vida. Uhum. Que isso dificulta encontrar essa saída que a senhora Isso. acabou de citar, que há uma possibilidade, né, da gente vir buscar, e a gente olha para esse público aqui, a gente vê que há um nível de pessoas que tiveram mais oportunidades, né, mais informação, mais instrução, que consegue realmente romper desse ciclo de repetição de padrões. Mas, para quem não tem acesso a isso,
realmente leva mais tempo até que essa saída se apresente. Com certeza. Você encontre. O tempo para ele será maior. Mas vamos voltar aqui, que eu volto à sua pergunta. O que é que a Adenauer está dizendo aqui? Entenda a família como a representação do mundo em que você vive. Tudo que a gente falou até agora. No qual lhe cabe importante papel na condução do destino pessoal e coletivo. Tudo que você vive em família representa sua realidade interior, razão pela qual deve ser tratado como oportunidade de transformação evolutiva para você e para todos os seus familiares. Oportunidade de transformação evolutiva, o grifo é meu, né? Eu grifei isso para essa aula. É isso que a família, essa oportunidade que a família nos dá. A oportunidade de adquirir habilidades relacionais e evoluirmos. Eu acho que vocês já, apesar de só estarem um semestre na ULI, já entenderam que nós estamos aqui, como espíritos, para aprender. Nós somos aprendizes. Não é isso? E o que é que a gente veio aprender aqui? Veio aprender a ser uma versão melhor de nós mesmos. Viemos aprender a melhorar. Cada dia um pouquinho mais. Na próxima encarnação, cada um de nós vai encarnar sabendo um pouco mais, sendo capaz um pouco mais, tendo mais uma habilidade do que na encarnação que passou. Certo? Que a evolução é progressiva, é gradativa. Né? A gente não dá um salto quântico. Está aqui, já evoluir. Não, não é assim. Né? Tem o andar de cada um. Vai depender muito de nós. Se vamos andar mais apressado ou se vamos andar mais devagar. Aí, a decisão é nossa. Essa escolha é nossa. Né? Mas é a questão da transformação evolutiva. Então, o que é que acontece no caso que você fala? Né? Essas pessoas são espíritos também. Igual a mim, igual a você, igual a todo mundo. Né? Mas qual é o estágio de evolução em que elas estão? Se você olhar para ela com o seu olhar de espírito imortal, você vai entender melhor. Entendeu o que eu estou dizendo? Porque cada um de nós tem um estágio de evolução. Né? E a encarnação é intransferível. O que eu vim aprender aqui, eu não posso transferir para ninguém. Absolutamente ninguém. Nem mesmo para as pessoas que eu mais quero, mais amo, são meus filhos e meus netos. Não posso. O que eu vim aprender, só eu vim aprender. E o que eles vieram aprender, só eles vieram aprender. É intransferível. Né? A gente encarna com um determinado grau de evolutivo e aí vamos adquirindo mais habilidades e, claro, vamos evoluindo. Né? Mas o estágio onde eu estou, se eu quiser passar para alguém, não posso. Nem ninguém também pode passar para mim. É intransferível. Ficou claro? Dúvidas? Então, se a gente tem isso na mente, pode. Boa noite. É que eu estou ainda no questionamento que Márcio fez. Porque eu acho que o papel dos pais ele é extremamente importante. Nós, não sei, eu acredito que a missão dos pais perpassa algo maior no sentido de afetividade, no sentido de amor, de exemplo. E quando nós nos deparamos com os pais que não dão aos filhos o que eles merecem em termos de afetividade,
de acolhimento e, ao contrário, eles são elementos, elos de violência, né? de abuso contra essas crianças, que terminam sendo criadas carentes de afeto, de amor, e que repetem-se os modelos também. Porque todo exemplo educa, todo exemplo. E a família é o maior laboratório de exemplos que os filhos têm. Aí eu fiquei me questionando, porque o Márcio trouxe a questão das famílias que têm menos acesso à informação, à instrução, que passam por esse processo. Que é uma realidade nossa, né? Que é uma passam realidade. por esse modelo. E não é só do Brasil, né? É uma realidade mundial, né? Essa coisa das camadas sociais, das camadas, porque, enfim, da estratificação social, né? Que a gente tem que vir conviver com isso. Mas aí o que cabe a nós, enquanto espíritas, né? É saber lidar e saber acolher essa diversidade. É porque quando nós percebemos que, por exemplo, o abuso sexual ele é mais frequente com os familiares. Isso. E aí dá um nó na cabeça da gente. Mas é uma realidade que precisa ser pensada, é uma realidade que precisa ser refletida, né? Você quer falar ainda? Lara também quer falar. A gente agora que chegou no objetivo da aula, viu, gente? Nossa. São exatamente 8h17. Eu vou tentar ser bem breve. Na verdade, é porque esses dias eu parei para pensar um pouco sobre isso, sobre replicar e reproduzir padrões. Até porque eu fiz constelação familiar há pouco tempo, mas também me veio na mente algo que eu acho que contribui um pouco com o gancho que ele puxou, que ele falou. Na verdade, o quanto as famílias geradoras, elas são novas possibilidades e novos horizontes para o diferente, para o novo, e o quanto nós já mudamos esse padrão e evoluímos. Porque, se a gente não tivesse feito isso, o quanto estaríamos lá nas ideias medievais, nos valores medievais, e o quanto já alcançamos e já seguimos em frente, né? Pela oportunidade de fazer diferente através dessas famílias geradoras. Isso. Márcio ainda quer falar, não é? A questão é que a gente tem que perder um pouco esse caráter antropocentrista de falar família Uli, né? Se a gente abrir a cabeça e for entender como fruto de um único criador, de um único pai, nós estamos a falar de uma família de todos, né? Mas, Márcio, falar da família universal está ficando difícil hoje em dia, né? Está difícil, mas, assim, é um reflexo. Essas camadas que a senhora citou são consequências de outras camadas. Há uma inter-relação entre elas, né, que cada dia se aprofunda e vai causar consequências extremamente danosas se a gente não dá um freio nisso. Se a gente não começar a olhar para um equilíbrio, uma distribuição mais justa de oportunidades, né? Tem muita gente que critica, acha que quem quiser que todo mundo se vire, né, como pode, não é bem assim. Pelo menos se colocar todo mundo no mesmo ponto de partida para ir atrás dessas oportunidades, acho que é necessário. Porque senão não adianta, né, a gente estar elevando parte de um mundo, ou um microsistema dentro de um macrosistema, porque isso não vai ser necessário. Ou então a gente vai levar muito mais tempo de atingir esse crescimento, né, para o qual nós existimos. Então, a gente tem que ter um pouco de empatia e começar a olhar o todo, né, fazendo o mínimo, né, fazendo um trabalho de formiguinha, mas a gente não pode fechar os olhos para isso. Porque, cada vez mais, falando da ótica da violência, ela está cada vez mais perto de cada um de nós aqui, entendeu? Então, essas repetições danosas de padrão, mais cedo ou mais tarde, atinge um, atinge outro, e aí as pessoas que lavaram as mãos, né, e como se, mas eu estou fazendo minha parte, eu sou responsável por mim. A gente não é responsável só por nós, né? É responsável por um todo também. Só isso.
Agora nós chegamos no objetivo da aula. E aí a aula já andou um bocado, né? E muita coisa. Então, o objetivo da aula é percepção do papel da família no desenvolvimento da sociedade, que a gente ainda vai falar, né? E de nossa responsabilidade pessoal dentro do grupo familiar. Isso a gente até falou um pouquinho, né? Quando, logo no início da aula, eu trouxe a questão de refletir sobre qual é o papel de nós, enquanto espíritos imortais, dentro de uma família, né? Então, pegando essa primeira parte do objetivo, né, que é a família e o desenvolvimento da sociedade, o que é que a gente poderia conversar sobre isso, né? Primeiro, se a gente for pensar na origem da família, a gente se perde no tempo. Porque desde que o homem é homem, ele sempre viveu em família. Aliás, já no reino animal, já existe, né, a família. Eu falei logo no início da aula do documentário que eu assisti, do Puma, né? Ali havia uma família. Não assim a consciência, né, de um conceito de família, mas o instinto, né, algo instintivo que levava aquela puma a amamentar as crias, a depois a caçar e trazer comida. Então, desde que o homem é homem, a família existe, né? E a gente até acha que viver só não é possível, né? Que a felicidade só é encontrada se há dois, né? Então, dentro desse papel da família na sociedade. Que eu falei também a referência, né? Que a família também é uma referência sociológica para a gente, né? Mas a família é um elemento ativo, certo? E ela vem se modificando ao longo desse evoluir do espírito, né? Existem modelos familiares existentes. Alguém aqui, foi você, eu acho, que falou que o casamento hoje é por razões afetivas, né? Mas a gente sabe que já houve momentos em que casamento nas classes dominantes eram arranjados. Era para unir o reino tal com o reino tal. Era uma questão econômica, era uma questão sociológica, às vezes até era uma estratégia de guerra, né? Se casava para evitar conflitos, né? Então, havia vários modelos familiares. E aí eu trago um que hoje a gente tem aqui. Peraí, deixa eu passar rapidinho aqui, eu volto. Eu trago um modelo, que era a família patriarcal, né? Esse foi um modelo que existiu durante muito tempo. O homem era o único provedor, e o que cabia a nós, mulheres? Digam aí. O serviço, né? Essa família existiu durante muito tempo. E, olhe, gente, ainda existe, viu? Mas o fato é que ela ainda existe. Mas foi um modelo de família. O homem era o provedor. O gênero masculino ali era quem mandava, né? E cabia a nós, mulheres. Mas a gente, amorosamente, né, meninas? Nós fomos quebrando isso, né? Os rapazes aqui que nos perdoem, mas nós fomos quebrando isso. E fomos agindo, fomos encontrando o nosso lugar. Os nossos outros lugares, que não era só no fogão, que não era só tomar conta de filhos, né? Então, a família saiu desse padrão, e hoje a família, eu peguei só 3 exemplos de família. Existem mais exemplos. Inclusive, o direito familiar, se eu não me engano, ele tem 30, se eu não me engano, são 30 e poucos conjuntos de pessoas que eles denominam família, né? Mas eu peguei só 3, porque o nosso estudo aqui
não é um estudo sobre direito de família, é um estudo mais para a gente refletir sobre o que é família e o que é que eu estou fazendo nessa família. Meu objetivo maior é esse, né? Então, a gente tem a família mosaico. Como é essa família? São pessoas que já foram casadas e se casam de novo. Então, é o meu, o seu e os nossos. Lembram disso? Tem até um filme sobre isso, né? Então, ele já foi casado, já tem filho, ela já foi casada e já tem filho, e eles se casam e aí têm filhos. Eu convivo com a família dessa, que é a família do meu filho. É bem assim. Então, é uma família muito interessante, porque tem não sei quantas avós, tem não sei quantos avós, tem não sei quantos tios, na verdade, que reparem, né? No primeiro ano de aniversário, quando meu filho se casou, e teve o filho do casal, né, porque ele tinha e ela tinha um filho já. Então, ele disse assim, eu vou fazer o aniversário, meu neto se chama Bernardo, de Bernardo. Mas eu queria fazer um aniversário pequeno, gastar pouco, porque eu estou construindo uma casa. No momento, eles estavam construindo uma casa, então não queriam gastar muito dinheiro. Então, vamos convidar só a família. Sim. Aí, Gabriel, que é o filho dela, disse, mas eu posso convidar meu pai, minha avó e minhas tias, né? Aí, a Anaís, que é a filha dele, então eu também vou convidar minha mãe. Então, aí, disse, não, olha, o aniversário vai ser da escola. Decidiu-se pelo aniversário na escola. Porque, quando a gente viu, a família era enorme, né? Porque a família é mosaico. Ela vai agregando, né? Porque o filho tem a família dele também desse lado, né? Então, vai agregando. E é uma família que agrega muito. E é uma família muito presente hoje em dia, né? Família mosaico. Então, saímos daquela história do homem só ser o provedor. Hoje também a mulher, há muitas famílias onde a mulher é também a provedora, né? Então, temos a família monoparental, que é a família onde você tem apenas ou um pai ou uma mãe, né? A gente encontra isso muito nas classes menos favorecidas aqui no Brasil, né? Essa família monoparental, onde a mulher é a mantenedora da família. E, por fim, a gente tem a família homoafetiva, né? Que são pessoas do mesmo gênero sexual e que se resolvem criar a sua família. Então, veja que aquela família aqui, ela se modificou bastante hoje, né? Então, houve uma evolução da família. Nós, espíritos, estamos sempre buscando essa evolução. E vamos trazendo sempre novas oportunidades, novas perspectivas. Certo? Dúvidas? Eu pulei uns slides, eu vou voltar para ver o que foi. Não, não era nada. Não. Isso aqui a gente já falou. Família carnal e família constituída. Certo? E aí eu pergunto a vocês, qual o modelo de família de vocês? Vocês vivem que tipo de família? A sua é mosaico. Ok. Tem alguma implicação para vocês? Não? Ok. Quem vive numa família tradicional? Eu vivo na família tradicional. Na família tradicional. Tem alguma implicação para você? Não, é bom essa família? Não, é ótimo. Então, pronto. Eu também vivo numa família tradicional.
E aí, como é? Qual é a implicação? Nenhuma. Nenhuma. Nossa. Pô, todo mundo aqui tem as famílias resolvidas, viu? Tá vendo? Mônica, que maravilha. Alguém que queira colocar uma família que não seja tradicional, por exemplo, tem alguém aqui que tem uma família homoafetiva? Não. Tem alguém aqui, mosaico, tem você. Mosaico também? Ok. É uma família bem agregadora, né? Bem agregadora. Eu gosto dela também. Acho que as implicações... É uma família, um laboratório. Essa é um laboratório, porque você tem que conviver com muita diversidade, com bastante diversidade. Ela traz esse... Eu acho que é um desafio do espírito, né? Ela traz muita diversidade, então é bem desafiante a família mosaico. Você conviver com ela toda, né? Não é você se restringir só àquele casal, né? Ela é bem desafiadora, né? Eu acho que, como nós, o espírito ele é instigante por natureza, né? O impulso que vem do espírito, ele vem para evoluir. O espírito não quer ficar acomodado, ele quer evoluir. Então, ele vai nos propondo desafios. Então, ele vai nos instigando cada vez mais, né? Então, por exemplo, a família mosaico é uma família para instigar. A família homoafetiva também é uma família para ser discutida, né? E aí há várias repercussões sobre isso, né? Hein? O espírito adora desafios, né? Você mesmo está vivendo vários. Pelas suas colocações, eu já vi. Você tem um espírito bastante instigante, viu? Cuide dele. Ok? Vamos lá. Você tem uma família idealizada? Boa noite. Sobre esse modelo, né, da família, o que eu queria colocar é que, pensando na minha família de origem, eu venho de uma família mosaico porque eu fui criada, né? Não fui meu pai, não fui criada não por meu pai biológico, né? Por um pai que me agregou, né, como filha. E você perguntou sobre o desafio. Realmente trouxe assim muito aprendizado por diversas questões aí, aprendi muito. E já a minha família que eu gerei é uma família no modelo tradicional. Mas o que eu posso dizer disso tudo é que aprendizado tem de todo lado e de todo jeito. Não existe assim família idealizada, digamos assim, no meu entendimento, né? Eu acho que sendo dentro daquele padrão ou fora do padrão, por exemplo, dentro do padrão a gente tem ali espíritos, né? Que vêm com suas histórias, né? Com toda a sua vivência ali e que se unem dentro do núcleo familiar. E isso por si só, para mim, na minha visão, já traz bastante desafios, mesmo estando dentro de um padrão, né, de um modelo tradicional. Então, seja tradicional, seja mosaico, no meu entendimento, eu vivi isso, né, dentro da família que eu gerei e fui gerada, e eu vejo que há desafios, de toda forma, do ponto de vista de que somos espíritos e temos cada um nossa individualidade, nossa história, né? Exato. E somos espíritos e estamos aqui para aprender, né? Certo? Diga, Márcia, quer falar? Já chega. Então, olha o que a primeira definição que eu vou trazer de família é a definição de Adenauer. Mas acho que nem precisava, porque vocês, logo no início da aula, definiram tão bem. Família é um campo de processos de aprendizagem, onde os sentimentos são devidamente experimentados e o resultante da experiência relacional analisado e internalizado. Aquilo que eu falei, família enquanto núcleo psíquico de aprendizagem. O laboratório que Ana Carla trouxe, onde os sentimentos são experimentados, onde as relações são postas em xeque,
onde, acho que foi você que falou, onde as máscaras são retiradas, né? Eu posso ter uma persona de facilitadora aqui, nesse momento, mas quando eu chegar lá em casa com meus netos, essa persona acabou, essa máscara sai, né? Eu vou virar criança para brincar com eles, não é verdade? Então, é bem assim, né, que nós fazemos, né? Então, os sentimentos são experimentados e o resultado de toda essa relação, de todas essas habilidades que estamos desenvolvendo, são internalizados. Vão ficar guardados aonde? Ciclo básico. No perispírito. Exato. São habilidades que estamos desenvolvendo. E é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. A família nos dá a oportunidade de criarmos habilidades. Habilidades evolutivas. Habilidades que vão contribuir para a nossa evolução. A gente aprende elas na família. Então, não percam tempo. O que é que vocês estão fazendo nessa família, enquanto espírito? Né? Já se deram conta, agora as mães vão arregalar os olhos. Vocês já se deram conta que seus filhos não são seus filhos, mas são espíritos? E que estão ali com vocês durante um período determinado e que, em breve, esse período tem princípio, meio e fim. Na próxima encarnação, ele pode ser seu amigo, seu pai, seu inimigo, né? Quem sabe o quê, né? O que será meu filho na próxima encarnação? Minha mãe? Meu avô? Minha professora? Uma amiga? Um amigo? Não sei. Né? Então, a gente tem que pensar que os filhos não são nossos filhos. Para a mãe é difícil isso, né, gente? Aqui tem um bocado de mãe. E para os pais? Também vale a mesma coisa. Seus filhos não são seus filhos. Então, não adianta querer que, porque você é advogado, ele tem que ser advogado. Porque você é médico, ele tem que ser médico. Não é bem assim. Ele é um espírito, ele tem uma individualidade. Ele tem um saber que ele traz com ele. Né? Ele tem uma predisposição, que é o que a Adenauer vai falar domingo. Né? Ele traz uma predisposição também. Pode ser até que a predisposição dele seja ser médico mesmo. Por isso, até que ele lhe escolheu para ser pai dele. Né? Mas pode ser que não seja. E como a gente não sabe, é bom a gente ter cautela. Né? A gente ter cautela. A gente tem que estar ali junto, conversando o tempo todo, prestando atenção para ver se é ou não é. Né? Já pensaram também que seus pais não são seus pais? Já refletiram sobre isso? Não? Pois está na hora. Porque, às vezes, a gente guarda mágoas de pais, porque naquele dia, porque ali, que minha mãe me disse, porque minha mãe não fez. Né? A gente, às vezes, guarda mágoas. Mas já pensaram que sua mãe é um espírito igual a você e que está aqui como você aprendendo? É um aprendiz tanto quanto você. Certo? Temos que pensar nisso, temos que refletir isso. Se estamos aqui e queremos, né, integrar essas habilidades, temos que refletir sobre isso. Esse olhar é o olhar do espírito, não é o olhar do personagem. Se eu for olhar como personagem, é pai, é mãe, é filho, é tio, é sobrinho. Mas se eu for olhar como espírito,
todos eles, todo aquele grupo de pessoas ali, são espíritos que, como eu, ou como nós, estamos no mesmo barco, aprendendo as mesmas coisas, que nós somos aprendizes. Afinal de contas, a gente encarna para quê? Já leram o livro de Adenauer, Encarnação, Processo Educativo? Então, a gente encarna para aprender. A encarnação é um processo educativo, né? Então, se a gente pensa dessa forma, então fica mais fácil conviver com o outro, que é diferente de mim, cujo objetivo, eu gosto de azul, ele gosta de amarelo, né? Isso é simples, né? Porque tem divergências bem mais profundas. Eu estou apenas fazendo uma metáfora para vocês, né? Mas se a gente pensa, coloca-se na posição de que eu sou um espírito mortal e eu tenho que olhar o outro também como um espírito mortal que está aqui nessa jornada comigo, para aprender comigo. Talvez ele tenha que me ensinar. Talvez meu filho tenha o que me ensinar. Já pensaram nisso? Talvez ele seja meu mestre. Talvez ele tenha vindo apenas para me ensinar. Certo? Então, é isso que a Adenauer fala isso. Que todo esse relacionamento que a gente vai travando, a gente vai internalizando ele. E as memórias ficam guardadas. Agora, gente, o afeto a gente leva, né? Quando eu digo assim, os filhos não são nossos filhos, no sentido prático, né? Porque o afeto que a gente tem pelos filhos, isso permanece, né? Há algo que permanece aí, certo? Essa habilidade de amar, que é uma habilidade, essa a gente leva, certo? A habilidade, se eu aprendi a amar nessa encarnação, essa habilidade me pertence, e eu levo ela comigo. Deu para entender? Não é uma questão de afeto, é uma questão de vínculo. O vínculo filho, o vínculo pai, o vínculo mãe, esse desaparece. Esse é transitório. Esse existe só nessa encarnação. Em outra, ele será outro. Como já foi em outras encarnações, outros vínculos também. Certo? Agora, se eu aprendi a amar, se eu aprendi a ter paciência, se eu aprendi a conviver com a diversidade, essas habilidades que a família pode me ensinar, eu levo. Se eu aprendi a perdoar, né, eu levo. Aí eu levo. Certo? E, a partir daí, a gente vai ampliar o conceito de família, que eu já tinha começado na primeira imagem que eu coloquei aqui, da aula, né, que foi a família dentro de um conceito restrito e a família dentro de um conceito mais amplo, né? E como é que a gente faz para ampliar esse conceito de família, né? Podemos fazer alguma coisa para ampliar esse conceito de família? Acho que sim, né? Primeiro, a gente tem que buscar criar vínculos perenes. Porque nós somos impermanentes. Nós somos, como personagem, transitórios. Concordam comigo? Todos vocês aqui estão aqui já sabem disso, né? Já chegaram aqui sabendo disso, né? Mas o nosso espírito, ele é imortal. Ele é permanente. Então, a gente tem que buscar construir vínculos perenes, vínculos com espírito. Então, a gente tem, por isso que eu falo assim, vamos olhar nossos filhos como espíritos. Vamos olhar nossos pais como espíritos. Vamos olhar nossos irmãos como espíritos. Porque aí a gente vai construindo um vínculo perene.
ele não é só meu irmão. Ele é muito mais do que meu irmão. Ele é um espírito que está comigo em uma jornada de crescimento. Porque se eu ficar só, ele é meu irmão, se eu ficar só nesse vínculo, esse vínculo é transitório e ele vai, em determinado momento, terminar, porque eu vou morrer, eu vou desencarnar. E no mundo espiritual ele não será meu irmão, poderá ser outra coisa, eu posso até nem me encontrar com ele, não sei. Né? Tá. Entenderam? Mas se eu o vejo como espírito, esse vínculo é perene. Para mim, eu vou construir um vínculo mais duradouro, eu vou buscar um vínculo imortal com ele. Certo? Então, eu preciso, para construir esse vínculo, ter uma comunhão de valores. A gente precisa pensar nos valores comuns, né, que não é fácil, né, para o sentido da vida. Certo? Por isso que eu coloquei logo a imagem inicial, a ULI. Né? Porque na ULI a gente tem um objetivo, que todos nós que estamos na ULI, participamos desse objetivo. Qual é o objetivo maior da ULI? Ampliar a ideia, a consciência de que somos espíritos imortais. Esse é o objetivo maior da ULI. É que todos nós que estamos aqui adquirimos essa consciência de que somos espíritos imortais. Porque no momento que a gente adquire isso, no momento em que a gente pensa assim, dessa forma, no momento em que a gente passa a viver como espírito imortal, o mundo muda. E nós mudamos também. E as pessoas ao nosso lado também mudam. Certo? Então, é isso o objetivo. E relacionamentos construídos em vidas passadas. Né? 2 minutinhos, estou terminando. Certo? E são relações que a gente traz de vidas passadas. Isso que eu falei, né? Ele é meu filho aqui, vai ser meu pai, vai ser... Eu me lembrei de você agora, que ele disse que o filho dele quer voltar na próxima encarnação como pai dele, né? Entendeu? E a gente, nesse sentido, a gente vai evoluindo. Gente, ela vai falar e aí eu me despeço. Diga. Não, é bem rapidinho, eu tenho a maior dificuldade com o microfone. Bom, sobre Manuel, só uma coisinha, eu acho que essa dificuldade assim de filhos com pais, eu acho que chega um momento que esse vínculo tem que ser, não é quebrado, mas assim, o filho também tem que buscar, né? Chega um momento que o filho tem que ter a casa dele. Eu acredito muito nisso também. Né? Eu vejo isso muito com minhas filhas. Chega um momento que elas precisam ter a casa delas, porque começa a não querer seguir regras. Bom, isso é uma coisa. Outra coisa também é o seguinte, eu acho que a gente vai desenvolvendo realmente habilidades. Eu nunca, assim, eu tinha uma dificuldade assim em me imaginar casada e ser mãe. E a vida me trouxe isso, assim, na minha época, toda mulher sonhava em ser mãe, sonhava em casar. Eu não. Aconteceu que eu casei e aconteceu que eu me tornei mãe. Mas eu, assim, tentei de todas as formas desenvolver esse lado mulher, mãe, esposa e mãe. Né? Eu busquei ser uma boa mãe. Né? Então, essa coisa de que a mulher nasceu para ser mãe, eu não acredito. Eu acho que a gente aprende, né, a ser mãe. Mas tudo é um aprendizado, né? Exatamente, entendeu? Então, bom, é isso, né? Então, eu tenho um pouco de dificuldade nesse papel. De mãe. Mais de mãe, mas eu aprendi. Mas você não sei que eu sou uma boa mãe. Você entendeu? não está sozinha na dificuldade de ser mãe, não, né, gente? Hein?
Aí, ó, viu? É difícil ser mãe, viu? Muito difícil, né? E a gente se desidentificar desse papel de mãe ainda é mais difícil, né? Muito mais difícil. Porque parece que a gente se enquadra nele e fica ali, ó, prisioneira dele. Exato. Quando a gente não é só mãe, a gente é um bocado de outras coisas também. Gente, então era isso. Eu espero ter contribuído, né? Como eu disse inicialmente, não é uma aula, mas sim uma conversa com vocês, para que vocês possam sair daqui pensando qual é a pergunta mais importante, né? O que é que eu estou fazendo nessa família? Qual é o significado dessa família enquanto espírito, né? Para mim. Vamos esquecer os papéis, né? E vamos pensar em como espírito isso significa para mim. Qual é o significado que eu dou a isso? Tá? Obrigada, gente.